Olá, voltando aos vídeos sobre livros, eu queria mostrar para vocês aqui os livros do René Guénon e sobre o René Guénon, que eu tenho aqui, né? Aqui no baú, os Librorum Prohibitorum, né? Dos livros proibidos. É, eu vou pegar aqui, não na ordem cronológica, mas como é que eles estão colocados aqui, né, no baú. Tá? Eu já compro livros do Guénon, já, sei lá, desde talvez de 2007, por aí, talvez até antes. E hoje eu praticamente tenho tudo, né? Talvez uma coisa ou outra me falte, né? Mas então vou mostrar a coleção, para vocês terem uma ideia da quantidade dos livros do René Guénon, né? Tem esse aqui, que é um livro fininho, pequeno, bem pequeno, sobre o esoterismo de Dante, né? Aqui a minha gata está miando, né? E é um livro que é de 1925, que é muito interessante, sobre uma interpretação esotérica da Divina Comédia. Esse livro aqui, que é muito, muito importante, né, do Guénon, Orient et Occident, que é sobre as relações do Ocidente e do Oriente, né, da metafísica ocidental e da metafísica oriental. Muito bom, muito interessante. Se não me engano, boa parte, se não a totalidade dos livros do Guénon já estão traduzidos para o português. Tá? La Grande Triade, que é sobre o simbolismo extremo oriental, como ele diz aqui, que é bastante interessante também, para quem se interessa sobre essa parte de filosofia mais oriental. Aqui tem o índice, o ternário e o trinitário, né? O ternário e a trindade, né? As diferenças dos gêneros de ternários, o céu e a terra, o yin e yang, a dupla espiral, solo et coagula, questões de orientação, blá, 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 blá. Muito interessante mesmo. Nesse livro, o Guénon é muito influenciado pelo Albert de Pourvouville, que é o conhecido como Matisse Joy, o Matisse Joie. Esse aqui também é muito interessante, talvez um dos livros mais problemáticos do Guénon, no sentido das teses que ele coloca sobre as origens do cristianismo, né? Eu aperçu sur l'ésotérisme chrétien, que são escritos dele sobre o esoterismo cristão, né? Assim, são pequenos escritos sobre o esoterismo cristão, né? Na verdade, é composto de vários textos que ele lançou separadamente, né? A propósito das línguas sagradas, o cristianismo e a iniciação, os guardiões da Terra Santa, a linguagem secreta de Dante e os fiéis do amor, a linguagem secreta de Dante e os fiéis do amor, também a segunda parte, e os novos escritos, né, sobre a linguagem secreta de Dante, né, novas observações, né, na verdade, né, sobre o esoterismo de Dante, os fiéis do amor, o Santo Graal,
o Sagrado Coração e a Lenda do Santo Graal. Aqui você vê que são textos tirados daquela revista na qual ele escrevia. Aqui, ó, a revista O Véu de Isis, né? Le Voile d'Isis, e as Études Traditionnelles. Esse aqui é um outro livro sobre iniciação, sobre um dos dois grandes livros dele, né, sobre as iniciações, sobre a questão da iniciação esotérica, né? Também observações sobre a iniciação, né? Esse foi publicado pelas Éditions Traditionnelles. Aqui é bastante interessante. Os livros franceses geralmente têm o índice no final, o que para mim, pelo menos, é um negócio muito desagradável. Você tem que ficar procurando o índice. Mas, ok. São os temas sobre os quais ele fala. A via iniciática, a via mística, a magia, misticismo, os erros diversos com relação à iniciação, as condições da iniciação, regularidade iniciática, síntese e sincretismo. Por aí vai, né? Ritos e cerimônias, simbolismo e filosofia, mitos, mistérios e símbolos, sacramentos, registros iniciáticos, blá, blá. Aí vai. Aí tem vários outros temas. A infalibilidade tradicional, a iniciação e passividade, mentalidade escolar e pseudo-iniciação, enfim. Né? O outro grande livro dele sobre isso, né, que meio que faz par com esse aqui, com a Pursuit sur l'initiation, é a Initiation et Réalisation Spirituelle. É um curso, né? Se você lendo esses dois livros, você tem um curso sobre iniciação, sobre o tema da iniciação esotérica, né? Aqui você tem também, a gente tem que ir lá atrás para pegar o índice. Tem lá contra a vulgarização, metafísica e dialética, né? O costume contra a tradição, sobre a glorificação do trabalho, ponto de vista ritual e ponto de vista moral, doutrina e método, as três vias e as formas iniciáticas, ascese e ascetismo, guru e upaguru. Tá? Continua aqui atrás. Olha, sobre o papel do guru, sobre os graus iniciáticos, contra o quietismo, né? A função dos extremos. Então, é um livro, são dois livros que meio que se complementam, né? Do Guénon. Né? Esse aqui é um livro mais de um estudo histórico, né? Em certo sentido, um livro de polêmica do René Guénon contra, né, o teosofismo, né? A sociedade teosófica, né? Da Madame Blavatsky, né? É o Le Théosophisme, Histoire d'une pseudo-religion. Né? Aqui na capa tem a Madame Blavatsky, né? Ali, essa moça aqui embaixo é a Annie Besant. E esse aqui é o Leadbeater, né? Que foram líderes do teosofismo. É um livro mais de polêmica, né? Dele contra a teosofia, né? Sociedade teosófica, né? Os antecedentes de Madame Blavatsky, as origens da sociedade teosófica, né? Os Mahatmas, o poder de sugestão de Madame Blavatsky, e daí vai, e por aí vai, né?
A Antroposofia de Rudolf Steiner. É um livro bastante interessante, mesmo que você não compre a tese do Guénon exatamente, sobre a Sociedade Teosófica, é um livro interessante de todo modo. Aqui é uma ediçãozinha bem bacana, interessante, porque ela reúne os três livros que meio que que são uma sequência, né? O homem, l'homme et son devenir selon le Vedanta, le symbolisme de la croix et les étapes multiples de l'être. O homem, seu devir segundo o Vedanta, né? Que é o livro do Guénon sobre a natureza humana, segundo o Vedanta. O simbolismo da cruz, que é uma apresentação da metafísica em termos de simbolismo geométrico, né? E os estados múltiplos do ser, né? Que talvez seja o livro mais metafísico num sentido talvez um pouco mais ocidental, no sentido de um livro em que ele tenta resumir a doutrina metafísica, né? A doutrina sobre os estados do ser. Aqui estão o sumário aí, né? Do livro, né? Do homem e o seu dever segundo Vedanta. Aqui também aqui o do simbolismo da cruz. E aqui dos estados múltiplos do ser. É muito interessante. Os três são muito bons, muito interessantes. Tem lá suas dificuldades, né, de compreensão, né, principalmente para quem não está muito acostumado com a linguagem do Guénon. Mas são livros muito bons, né? Esses dois aqui em seguida, né, são talvez os livros mais palatáveis, mais acessíveis e que geralmente são os primeiros que as pessoas leem, né, com razão, né? Não foram por eles que eu exatamente comecei a ler o Guénon, mas estiveram entre os primeiros, né? Do livro dele sobre o reino da quantidade e os sinais dos tempos, né? Le règne de la quantité, les signes de temps. É muito interessante também. É um livro mais... não é exatamente crítica social, exatamente, mas ele fala sobre basicamente sobre a inversão do quantitativo e do qualitativo, né? A tomada ocidental, a virada ocidental na direção de uma interpretação da realidade em termos quantitativos, e quais são os problemas disso, né? É um livro excelente, né? Aqui ele já começa, né, com a qualidade e a quantidade, materia signata quantitate, medida e manifestação, blá 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 blá. Então vocês podem ver que é um livro realmente muito bom. Muito bom. É um livro muito mais acessível dele, né? Não é um livro exatamente fácil, mas é um livro muito mais acessível. Outro, também nessa linha, dá até para pensá-los como um par, né? A crise do mundo moderno, La crise du monde moderne, que também fala sobre esses temas do mundo atual, desde a
desse caminho quantitativo, né, a tomada de direção, nessa direção do quantitativo. Mas é um livro menor, né, assim, mais curto, né, que eu quero dizer, e meio que um resumo de de alguns temas que vão ser trabalhados em outros livros, né? Também aqui a Era Sombria, a oposição do Oriente e do Ocidente, conhecimento e ação, ciência sagrada e ciência profana, individualismo, caos social, uma civilização material, o esvaziamento ocidental e algumas conclusões. Assim, um livro muito bom. Geralmente esses dois, assim, são os livros pelos quais as pessoas geralmente começam, né, como eu disse, com razão, começam a ler Guénon. Esse é um livro muito bacana, Le Principe du Calcul Infinitesimal, né, que é um livro sobre os erros metafísicos de determinadas interpretações do cálculo infinitesimal. Principalmente a questão da noção de infinito metafísico e indefinido quantitativo, né? Ele já começa com isso, né? O infinito e indefinido, a contradição da ideia de um número infinito, e daí por diante. Ele é interessante também por outro motivo, porque ele, ele faz uma crítica também ao Leibniz, algumas posições do Leibniz acerca do infinito. Isso se justifica pelo fato do Leibniz ter sido um dos criadores do cálculo infinitesimal, né? É um livro, curiosamente, é um livro mais a gente poderia colocar num sentido mais ocidental, né, de um livro de filosofia da matemática, né? Outro livro de polêmica aqui do Guénon, né, L'Erreur Spirit, né, que é muito bom também, e onde ele trata dos fenômenos, chamados fenômenos espíritas, né? Mas também das explicações das explicações doutrinárias do espiritismo, principalmente aqui o espiritismo de Allan Kardec, né? Dessa linha, né, do Allan Kardec, mas não só, né? E tem então a definição do espiritismo, as origens do espiritismo, o início do espiritismo na França, o caráter moderno do espiritismo e ocultismo, espiritismo e psiquismo, a explicação dos fenômenos espíritas. Ele não nega os fenômenos, mas ele nega os fenômenos, os chamados fenômenos espíritas ou espirituais. Ele não nega, mas ele dá uma outra interpretação, né, baseada na tradição, como ele sempre diz, né? O exame das teorias espíritas, né, que é a segunda parte, a diversidade das escolas espíritas, a influência do meio, a imortalidade e sobrevivência, as representações da sobrevivência, a comunicação com os mortos, reencarnação, extravagâncias reencarnacionistas, os limites da experimentação, o evolucionismo espírita, a questão do satanismo, videntes e curandeiros, né? Vamos chamar curandeiros. O antoanismo, a propaganda espírita e os perigos do espiritismo. A conclusão, né? Bastante interessante também para quem, mesmo que a pessoa não concorde com o Guénon, é um livro muito interessante, de todo modo. Talvez é a crítica mais bem feita às doutrinas espíritas, né? Veja, as doutrinas, né? Como eu disse, não necessariamente aos fenômenos. Aí, esse aqui é uma outra edição, né, dos Estados Múltiplos do Ser, dessa vez pela Guy Tridaniel.
E esse aqui que talvez seja o melhor livro já escrito sobre o simbolismo sagrado, o Symbole de la Science Sacrée, que é muito bom, muito bom. Assim, acaba virando uma espécie, não de um dicionário dos símbolos, mas de uma fonte, né? Para o sentido de alguns sentido tradicional de alguns simbolismos, né? Então, aqui, olha, vocês vejam como é grande e é absolutamente maravilhoso, né? Assim, é o melhor livro, de longe, é o melhor livro sobre simbolismo já escrito, assim. Temos a participação agora do Nanquim, que não pode ver. Aqui. Peraí, gato. Gato. Peraí. Esse aqui é um livrinho bem curtinho. São só observações, né, sobre o esoterismo islâmico e o taoísmo. São artigos, na verdade, né, que ele publicou. E também algumas resenhas. Tá? Aqui tem uma resenha sobre os livros e tal. Aqui você vai ter que levantar, sair daqui. Vamos lá. Vem. Vem. Isso. Obrigado. Esse também é um livro bem curtinho, né? Forme traditionnelle et cycle cosmique, né? Que também são de artigos em diversas revistas e também resenhas, né? Aqui. E você vê que tem aqui uma resenha dos livros do Mircea Eliade, né? O Mito do Eterno Retorno, do Mircea Eliade. Tem algumas coisas, algumas outras escritos dele nessas revistas antigas onde ele publicava. A revista dos Études Traditionnelles, o Véu de Isis. Aqui tem uma parte aqui só sobre a Kabbalah, outra sobre a tradição hermética. Também muito interessante também. Esse aqui foi o livro pelo qual eu comecei a ler o Guénon, que é o chamado o Mélange, justamente porque são textos variados, né? Do Guénon publicado, alguns deles publicados até na época em que ele adotava o pseudônimo de Tal Palingenius, né? Cadê? Ah, tá aqui. Alguns desses textos são bem do início da carreira do Guénon. O Demiurge, por exemplo, Demiurgo, Monoteísmo e Angiologia, Espírito e Intelecto, As Ideias Eternas e tal. São textos bem curtos, mas muito densos e muito interessantes, né? Como eu disse, foi por ele que eu comecei a ler o Guénon lá em talvez 2007, talvez 2006, eu não recordo bem. Desde então eu não parei de ler, né? E fui comprando aos poucos os livros, né, dele. Esse aqui também é muito interessante, o Autorité Spirituelle e Pouvoir Temporel, que é bem bacana.
não é um livro sobre política exatamente num sentido usual do termo, mas é um livro sobre a questão das relações entre a autoridade espiritual, né, e, e o poder temporal, né, sobre o sacerdote, o guerreiro, né, vamos colocar esses termos, né? A revolta dos Kshatriyas, a dependência da realeza com relação ao sacerdócio. É um livro bastante interessante, né? Em certa medida, marca a diferença fundamental entre o Guénon e outros autores que vêm mais ou menos a linha dele e que em alguma medida também rompem com ele, né? Como é o caso do Barão Julius Evola, né? Talvez o livro mais questionado, né, do René Guénon, O Rei do Mundo, né? Que trata de um outro livro. Ele trata das afirmações que foram feitas por aquele aventureiro, né, explorador polonês, né, o Ossendowski, Ferdinand Ossendowski, naquele livro Deuses, Bestas e Homens. Eu tenho ele aqui, mas ele tá aí no meio de outros livros, não dá para puxar ele agora. Mas são aquelas afirmações do Ossendowski sobre o rei do mundo no Tibete, não sei o quê. Esse aqui é um livro mais também de doutrina, né? Introdução geral ao estudo das doutrinas hindus, que é um bom estudo sobre. É um livro de 1921. Se não me engano, é um livro também baseado em vários escritos que ele tinha publicado antes em revistas. Se não me engano. Não estou conseguindo encontrar o índice disso. Cadê? Cadê o índice? Tá no final. Não estou conseguindo encontrar aqui o índice para mostrar, mas é um livro também muito bom, muito interessante, que ele pode ser encarado como parte de um conjunto mais amplo de livros sobre o hinduísmo, né? Nesse caso aqui, o outro livro seria o Étude sur l'hindouisme, foi publicado pela Edition Traditionnelle. Também é excelente. Pode questionar talvez a interpretação do Guénon de algumas partes, mas é muito bom de qualquer forma, né? Aqui, ó. E também tem resenhas de livros, né? Temas bastante interessantes, né? O Atman Gita, o espírito da Índia, Kundalini Yoga, a teoria hindu dos 5 elementos, Dharma, Varna, Tantrismo e magia, o quinto Veda, Namarupa, Maya, Sanatana, Dharma. É bem interessante. Ainda tem resenhas aqui de livros de 1933 a 1950, mais ou menos, né? Muito, muito interessante mesmo. E o último aqui que tem é uma edição
da Metafísica Oriental, que é uma palestra que ele fez em Sorbonne em 1925. Sobre o Guénon, tem 3 livros aqui que são interessantes, alguns deles bem básicos, né? Assim, o Henrique Sablé, né, tem esse livro aqui, eu acho que não está traduzido para o português, que é uma espécie de uma pequena biografia, né, do René Guénon, que é o René Guénon, Le Visage de l'Éternité, né, assim, o rosto da eternidade. É bastante interessante, não é nada demais, nada revolucionário, é bem, é, um, é bem comportadinho, né, vamos dizer, né? Mas é interessante. Mas é interessante para ler. O outro é um livro um pouco mais conhecido, que é do Paul Chacornat, que é La Vie Simple de René Guénon. É um livro também bem básico, né? É uma biografia do René Guénon. Eu acho que é um pouco, me pareceu um pouco mais completa em termos de detalhes da vida do Guénon do que a do Henrique Sablé. Assim, tem os anos da infância, adolescência, a busca pela palavra perdida, Ex-Oriente Lux, os primeiros combates, a meditação silenciosa, os apelos do Oriente, a revolta contra o mundo moderno, sobre a terra da esfinge, o anunciador, o servidor do único, né, e após a partida do semeador. Bem interessante também. Para quem quer uma biografia do Guénon, também não sei se foi traduzido para o português. Eu tenho a impressão que sim, mas eu não tenho certeza. Agora, esse aqui me parece bastante curioso, né? Que é um livro de um sheikh, o Abdal Halim Mahmoud, né, sobre o René Guénon. Não é uma biografia exatamente, mas é vamos dizer assim, uma avaliação do Guénon do ponto de vista do sufismo islâmico, né? Escrita por um sufi, né? Então se chama Un Sufi d'Occident. René Guénon, que era conhecido no Islã como Sheikh Abdal Wahid Yahya. É bem bacana também. O René Guénon visto do ponto de vista do sufismo, né? Vou mostrar aqui tá aqui, ó, a vida do Sheikh Abdal Wahid Yahya na linhagem do imã Al-Hassali, né? Aqui, o Al-Hassali, o místico, filósofo, teólogo islâmico da Idade Média, né? O Sheikh Hilal Abdal Wahid Yahya, né? Retorno sobre a vida de Guénon, correção dos erros ocidentais sobre o Islã, havia, né, o neoespiritualismo, blá, 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 filosofia moderna, as influências errantes, a gnose, né, o tasawwuf. Né. Assim, são vários tópicos que ele coloca aqui sobre a vida do Guénon. Deixa eu ver se acho que tem mais aqui no índice. Aqui. Havia Sufi, né, o tasawwuf, segundo Al-Hassali ibn Khaldun. Bem interessante, principalmente por ser uma avaliação do Guénon do ponto de vista
do Islã, mas óbvio, do Islã esotérico, né? Do Islã Sufi. Bom, ok. Era isso. Não tem mais livros aqui do Guénon. E espero que tenha sido de alguma utilidade, né? Em breve eu trazer outros vídeos sobre a coleção que tem aqui sobre a Cabala, literatura e filosofia medieval. Né? Obrigado, até lá.